Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritamente Falando. É um nome um pouco estranho talvez, mas o canal é mais um espaço para a divulgação do Espiritismo e também de assuntos relacionados, muito mais voltados para o nosso dia a dia. Obviamente, quando nós assistimos palestras nas casas espíritas, nós ouvimos sobre o Evangelho, ouvimos sobre mediunidade, sobre trabalhos voluntários, mas a minha proposta com esse trabalho é também falar sobre outros assuntos muito mais voltados para o nosso dia a dia, como, por exemplo, ansiedade e cura, tipos de medo, dinheiro, trabalho, o trabalho voluntário. Vamos falar também sobre processos de obsessão, mediunidade, enfim, é mais um espaço para a abordagem desses temas que são de extrema importância. Então a proposta é essa e eu espero que você também possa estar mais motivado para o estudo de todos esses assuntos, seja da doutrina espírita ou desses assuntos relacionados, tá bem? E eu gosto de começar qualquer assunto com a definição, a definição das palavras, a definição dos termos. No caso, nós estamos falando sobre espiritismo e existe aí uma raiz. No latim, nós temos a palavra spiritus, que significa respiração, sopro, coragem ou alma. Já o sufixo ismo, que aparece na palavra espiritismo, ele é de origem grega e significa uma ideia ou um determinado sistema que pode ser político, pode ser esportivo e nesse nosso contexto é um sistema religioso. E no contexto religioso, nós podemos interpretar como doutrina ou estudo. Então o Espiritismo é a doutrina que estuda os espíritos, estuda as suas classificações, os processos de comunicação que se dá através da mediunidade, as dimensões espirituais e física, como elas se complementam, como elas estão conectadas, princípios morais e até mesmo a tecnologia que nós encontramos ou temos relatos dos outros planos, tanto no plano superior, vamos colocar dessa forma, e nos planos mais baixos também. Agora, o interessante é que o termo espiritismo foi empregado pela primeira vez pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele investigava vários fenômenos mediúnicos que ocorriam na Europa no ano de 1855. E o seu objetivo era entender esses fenômenos e estudá-los de uma forma, digamos, imparcial. E foi isso que o professor Hippolyte fez. Ele participava de várias reuniões chamadas de reuniões das mesas girantes e ele foi percebendo que ali existia uma inteligência por trás daqueles fenômenos. Mas nós também podemos adotar o ano de 1848 como o início desse movimento, o início do movimento do Espiritismo, que é quando as irmãs Fox, que moravam na cidade de Nova York, também relatavam fenômenos que eram gerados por inteligências invisíveis. Na verdade, elas ficavam assustadas com batidas nas paredes da sua casa. Esse fenômeno das batidas é chamado de tipitologia, onde há a comunicação entre os planos através de batidas, ou do som gerado por essas batidas. Então elas faziam perguntas e, dependendo do número das batidas, elas interpretavam as respostas como sim ou como não. O professor Hippolyte, ele realizou um trabalho científico sobre esses fenômenos que presenciou em muitas dessas reuniões. E o resultado de todas essas investigações foi o Livro dos Espíritos, que foi lançado em 18 de abril de 1857. Então nós temos aí o primeiro livro da codificação do Espiritismo. E a partir da data de lançamento deste livro, o professor Hippolyte passa a utilizar então o pseudônimo que nós conhecemos como Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita.
E no Brasil, o Espiritismo chega pela Bahia, na cidade de Salvador, no ano de 1865, em plena época do Império. E já a Federação Espírita foi fundada no ano de 1884. E atualmente nós podemos contar com mais de 5.000 casas espíritas por todo o Brasil, e é um número que sempre vem crescendo. Nós percebemos que muitas vezes frequentadores de uma casa espírita acabam criando novos núcleos. Isso é muito bacana, porque chega um determinado ponto que eu particularmente acho até um pouco perigoso isso. Uma casa grande demais, se ela não tiver muita organização, muita coisa pode acontecer ali de negativo. Então, casas menores, elas têm mais a essência daquelas casas espíritas mais antigas, onde nós percebíamos muito mais aconchego, muito mais disciplina, muito mais carinho e menos burocracia, não é? E em termos de obras espíritas, nós também contamos com um número muito grande, são mais de 3.000 títulos e sempre existem projetos novos no campo da literatura espírita também. O que, aliás, é muito bom e de extrema importância. Obviamente, a codificação ela deve ser estudada pelo adepto do Espiritismo, mas existem muitas obras onde nós temos a abordagem de assuntos bem específicos que servem para complementar o estudo das obras da codificação. Então, mais uma vez, a proposta do canal é abordar, sim, temas relacionados com a doutrina espírita, mas também outros temas relacionados. Porque uma das minhas preocupações é tentar levar aquele conhecimento que eu adquiro dentro da casa espírita para o meu dia a dia, para a minha vida. E é no dia a dia, é na batalha do dia a dia, que você vai colocar realmente em prática o que você está aprendendo na casa espírita, não é mesmo? E basta muitas vezes um pequeno deslize para que você entre num processo de desequilíbrio. E se a gente não está atento a isso, esse desequilíbrio se torna uma porção de outras coisas negativas, chegando até mesmo a doenças até psicossomáticas, não é? E isso depois tem um caminho de volta, que é o caminho da cura, e que às vezes também é tão demorado, ou até mais demorado, do que o tempo que você utilizou ou se utilizou para chegar no seu desequilíbrio. Então a proposta é essa, é um espaço aberto. Futuramente nós teremos pessoas convidadas para falar sobre determinados assuntos, e eu espero sinceramente que seja um espaço onde você possa, talvez, pensar de uma forma diferente, porque afinal de contas é uma opinião provavelmente diferente da sua que está ouvindo, né, este áudio, e que isto sirva de incentivo para todos nós, para continuarmos os nossos estudos, continuarmos a nossa missão de melhoria própria, não é? De equilíbrio, de evolução, levando isso para a nossa vida cotidiana. E durante muito tempo eu fiquei incomodado com a ideia de realizar algum tipo de trabalho, mas um trabalho que pudesse atingir muitas pessoas. E como você atinge muitas pessoas na atualidade? Você atinge através de smartphones, não é isso? Então, mais do que um livro, mais do que uma palestra, falar com as pessoas através de um arquivo de áudio que elas possam ouvir no seu smartphone é com certeza uma forma muito eficaz de chegar até as pessoas, não é? Mas chegar sempre com essa proposta de levar a doutrina espírita para o nosso dia a dia. Então eu estou bastante contente por ter iniciado. Eu sei que todo início de trabalho é um pouco mais conturbado, é um pouco mais complicado. Quando você se propõe a fazer alguma coisa nesse sentido, existem algumas forças que não ficam confortáveis com isso, obviamente, mas eu tenho do meu lado um grande amigo que me inspira a fazer esse trabalho, que vem me inspirando, aliás, a fazer esse trabalho, e é com ele que eu conto nessas horas aí onde possivelmente eu possa ser, digamos, atacado, não é? Então vai aí um grande abraço para o meu protetor, e eu tenho certeza que ele vai estar comigo durante esse projeto, que eu espero que tenha uma vida muito longa e muito próspera. Então é isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês
e até a próxima. Um grande abraço.